Então, olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular Game Design. E hoje nós vamos mudar um pouco o plano aí da nossa aula, tá? Seria esse conteúdo aqui da aula 20, continuando aí contando história. Então a gente não vai ver esse conteúdo aqui hoje sobre criando personagens e vilões, mas nós temos uma atividade em cima disso, tá? Atividade elaborada para vocês aí. Eu acredito que em torno de 20, 30 minutos aí de atividades, tá? Mas antes disso, a gente vai mostrar a atividade para vocês e a gente vai ver algumas questões lá no Class, tá? Algumas pendências lá do nosso documento GDD, tá? No Game Design. Então, vou passar rapidamente aqui, chegar até a tela que eu quero a atividade, tá? Aqui teria mais uma etapa do GDD, tá? Teria mais uma etapa do GDD aqui, é a quinta etapa. E eu não adianta nem eu começar hoje porque a gente tem pendente a organização das etapas anteriores, tá? Mas como essa é uma aula inteira sobre a preparação para desenvolvimento dessa atividade, então também não tem nem por que a gente começar hoje. E também por causa das festividades aí, das preocupações de vocês com as férias e as festas, muitos alunos também já não estão na sala, a gente vai deixar essa etapa, a quinta etapa, para depois do retorno nosso, tá ok? Então é só para vocês saberem aí. E atividade de hoje, então, tá? A atividade de hoje está lá no Class, tá? Vou complementando as orientações ali para vocês conforme a gente vai conversando aqui, mas já está lá disponível, tá? Dois arquivos, um arquivo da instrução e um arquivo que é para desenvolver aí o trabalho. Então, o objetivo é compreender o papel narrativo e psicológico de um vilão nos jogos. A gente já falou alguma coisa sobre vilão nas aulas anteriores. Explorar motivação, traumas e propósitos de personagens antagonistas e desenvolver uma criatividade dentro do contexto do game design. Ok? Tem um cenário, então, para desenvolver essa atividade. Tá? O cenário é esse. Imagine que você está desenvolvendo um jogo digital, o herói já está definido, mas falta o elemento essencial, o vilão. Seu grupo deverá criar um vilão complexo e interessante, evitando clichês como quer dominar o mundo porque é mal, né? Evitar essas coisas mais lógicas aí. E o objetivo aqui é pensar em um vilão com motivações reais, dilemas internos, ou que seja quase tão cativante quanto o herói, né? A ideia aqui é se transformar um herói, talvez um bandido, talvez tão complexo e perfeito assim, e tão parecido com o próximo do bonzinho, que as pessoas acabam se apaixonando às vezes pelo bandido e não pelo herói. Essa é a intenção aqui, trazer para vocês essa história aqui. Então vai ter lá um modelo lá no Classroom para vocês preencherem, tá? Vocês podem sair de lá e fazerem do jeito que vocês quiserem, tá? É só tem lá uma tabelinha para auxiliar vocês a preencherem aqui quais são as ideias que eu preciso que vocês elaborem. Então os elementos, nome do vilão, aparência física, se quiserem usar criatividade, desenhos, imagens também podem usar, habilidades ou poderes, qual a sua origem, qual foi o seu trauma, qual a sua motivação atual, ele acredita que é herói, sim ou não e por quê, ele tem alguma fraqueza e frase marcante do vilão, né? Toda pessoa tem uma frase, né, na história que marca, né? Tá? Então essa é a atividade proposta. Vou abrir lá agora, lá no Class. Deixa eu só fechar as 1055 telas que eu tenho aberto aqui. Então vamos lá. Primeira etapa nossa. Vamos fazer essa atividade. Ou vamos começar resolvendo as nossas questões aqui do GDD. Eu acho melhor começar aqui e já na sequência, quem for terminando aqui, vai já fazendo a atividade, tá? Então, é o seguinte, turma. Nós temos aqui etapa 1. Etapa 1, ó, a grande maioria fez. Até vou abrir aqui para vocês verem, né? A grande maioria fez, tá? Tá aqui o modelo do documento. Deixa eu pegar da IALE. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Não achei, não achei, não achei. Ah, tá aqui. Tá? Então a gente tem aqui o detetive, né? O professor mexeu aqui, Tayara, só que estava bagunçado aqui o design aqui, mas não tem nada de errado, não. Então tem aqui o documento dela e da Mariana, tá? Foi o que eu achei o que é o mais próximo do que eu quero, tá? É o exemplo modelo aqui que eu quero que vocês sigam, tá? Então aqui tá de parabéns aqui a dupla, tá? É isso aqui que eu espero de todo mundo, tá? Depois eu vou mostrar do que eu não espero de todo mundo, né? Não criticando, mas eu preciso que arrume nesse formato aqui, tá, turma? Então esse é o primeiro documento lá, a primeira atividade que foi pedida para vocês. Então aqui foi criado já o nome, falando a versão que tá, né? Aqui é a primeira versão. Então na quinta etapa, na quarta etapa lá vai estar a versão 4.0, por exemplo. Tem que estar escrito isso, para a gente saber que não é a primeira versão, não é a segunda versão, não é a terceira, é a quarta, tá? Então façam essa observação também. Toda atividade tem que estar dentro desse documento, tá? Eu vi lá que tem algumas atividades que estão no Word ou em anotações ali, comentários, tá? Não, tem que estar aqui dentro, conforme eu vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos a etapa 1 da Yali, tá? E da Mariana. Então aqui a gente tem certinho aqui a configuração, a logo, tudo. Tem o índice aqui, equipe, finalidade, público-alvo, plataforma, gênero, elemento, subgênero. Resumo história de universo do jogo, tá? Tem aqui o índice, né? Depois a gente pode atualizar esse índice aqui, que não está atualizado. Mas esse aqui é detalhes depois, tá bom? O principal está aqui. Então criou a equipe, essa era a primeira etapa, tá bom? Finalidade do jogo, ainda não tinha, né? Jogo de entretenimento, ela colocou aqui. Público, adolescentes e jovens. Plataforma que elas decidiram. Ação do jogo, do gênero dela. Elementos de subgênero. E o resumo aqui da história e o do universo do jogo, tá? Parabéns, é isso que eu queria. E em cima disso aqui, tinha o desenvolvimento depois nas etapas posteriores nas nossas aulas, tá? Ia usar o mesmo documento, só ia acrescentar aqui dentro desse documento. E ela fez isso, tá? Então aqui, etapa 2, a gente tinha aqui, ó, continuação GDD 2 lá, etapa 2. Então era uma tarefa que tinha aqui, ela também fez, tá? As meninas fizeram, tá? Colocaram aqui dentro. Depois a gente tem que formatar, organizar. Eu vou dar algumas dicas aqui depois, tá? Faço os comentários aqui para vocês. Mas a ideia era propor que pelo menos vocês começassem e colocassem aqui para dentro e depois a gente organizasse isso, formatasse isso da maneira de um documento mesmo. Etapa 3, parabéns, elas também fizeram, tá aqui, ó, né? Etapa 3. Questão de formatação, essas coisas já falei para vocês, a gente vê depois. A gente pega uma aula só para isso, mas a ideia e o pedido que eu fiz da tarefa, da etapa, tá aqui dentro, tá? Ela descreveu o que eu precisava. E a etapa número 4, tá aqui também, tá? Então ela desenvolveu tudo em cima da história dela, já do começo do projeto dela, que tá aqui, o detetive. Tá ok? Então esse é o exemplo que eu quero que vocês façam, tá? Então nós temos lá. Deixa eu abrir de novo aqui que fechou. Então nós temos lá a etapa 1, 22 pessoas fizeram, ok? Depois eu vou avaliar certinho isso aí. A grande maioria no começo acertou, fazendo dentro do modelo, porque era o início, era o começo, né? O problema, a nossa dificuldade começa na segunda etapa. Segunda etapa, só 9 pessoas entregaram, então se tiver alguém na sala aí que não fez, por favor, tá? O que era para fazer na segunda etapa? Nessa etapa, a gente ia definir organograma e fluxograma, tá? Organograma e fluxograma, tá bom? Deixa eu organizar aqui, que sempre desformata aqui dentro do Class. Não sei se vocês perceberam, não é que o professor faz errado, é que sempre desformata mesmo. Não sei o que acontece. Tá?
Deixa eu salvar aqui. Então era para criar organograma, fluxograma dentro dos setores da sua respectiva tarefa e escolher as ferramentas e métodos de gerenciamento para o desenvolvimento dos jogos. Beleza. Era isso aqui. Então, era para ter feito dentro do documento, igual eu mostrei para vocês lá do exemplo da Yali e da Mari, tá? O que aconteceu agora aqui? Né? Não estou criticando, tá? Eu só estou dando exemplo. Não estou vendo conteúdo agora, estou vendo só a formatação e o que era para ser feito. Por exemplo, a Gabriele fez, só que não fez dentro do documento. Então, qual que é a ideia aqui, Gabriele, no teu caso e como das maioria das pessoas? Pega isso aqui, copia, Ctrl C, e abre o documento do GDD lá e coloca dentro, tá? Pega lá da primeira etapa, traz aqui para dentro, formata aqui dentro a tua tarefa, a tua etapa 2 aqui, igual esse exemplo aqui. Igual o exemplo que eu dei das meninas aqui, né? Então nós temos aqui a questão delas aqui, ó, etapa 2 vai estar aqui dentro. Ó, etapa 2 está aqui dentro, tá? Depois a gente vai ver questão de formatação, essas coisas. Eu não estou analisando conteúdo agora, tá? Estou analisando só o que teria que estar organizado dessa maneira. Então vou fechar aqui. Então a grande maioria aqui, ó, Gabriele, a Jennifer, a Rebeca, deixa eu ver da Rebeca aqui. Estou falando de gente que não está na sala também, né? Mas estou falando. O Richard, a Thaís, né? Vamos ver aqui. Ó, da Yasmin tá em branco, não sei se ela fez com alguém, tá? Não sei se ela tá com uma dupla aí, tá? Mas tem que colocar aqui o teu, tá, Yasmin? Se você tiver feito com dupla, tem que colocar o teu aqui. O da Mariana tá aqui, ó, tá em branco aqui, tá? Mas eu sei que o dela tá aqui, né? Tá? O dela tá aqui. Tá? Então eu entendo isso. Mas também, Mari, se puder colocar aqui o documento também, fica melhor, tá? Então é assim, a grande maioria não colocou na formatação que era. Etapa 2. Então tem que organizar. Por favor, quem estiver na sala e não tiver feito aqui, faça. E se tiver feito desse jeito, formate do jeito que eu falei. Tá bom? Estão entendendo ou não? Estão entendendo? Quem está na sala comigo aqui está entendendo? Está tranquilo? Etapa 1, né? Etapa 2. E a etapa 3, mesma coisa, ó. 9 pessoas me fizeram, tá? Também do mesmo jeito, ó. Eu acho que tem 2 formatações aqui só, da Yali e da Júlia. Vou abrir da Júlia agora. Ver se é isso mesmo. Ó, da sexta-feira da Júlia tá dentro da formatação também. Tá? Então eu quero todas as etapas dentro do documento só, tá? E daí aqui, ó, no caso aqui, vou fechar aqui. Vou fechar as outras que estão abertas aqui. O detetive da Mariana. Por exemplo, nós estamos na etapa 1, versão 1.0. Nós estamos na etapa 2, na etapa 4, aqui, ó, versão 4.0, por exemplo, tá? Por exemplo. É isso que eu quero, tá? E todas as etapas aqui a seguir, tá? Depois a gente vê a questão da formatação, eu já falei para vocês. E a etapa 4, 14 pessoas entregaram, mais pessoas entregaram, perfeito. Só que também da mesma maneira, né? Eu vou abrir aqui um aleatório, ó. O Nicolas. Vamos lá, Nicolas. Também, não estou avaliando aqui o que ele fez, mas isso aqui teria que estar dentro do documento do GDD, tá? Igual o exemplo que eu dei das meninas da Yali e da Mariane. Tá ok? Então aqui teria que copiar e colar e criar dentro do documento lá do GDD. Essas são as etapas que precisam ser feitas, tá? Tem gente aqui, aqui bastante gente fez, tá? Então de parabéns, 14 pessoas me entregaram. E é isso, tá? Então são essas 4 etapas e daí depois das férias a gente volta, conteúdo e vamos para a 5ª etapa. E nesse semestre, né, a gente finaliza esse documento. Esse documento é um trabalho, tá, gente? É um trabalho, eles vão ser entregues para mim. Vai valer nota pela dupla aí, dupla ou trio, eu não lembro agora, mas a maioria está em dupla aí. E vai valer uma das notas de avaliação, tá? Então, se você quiser
quiser não, né? Você precisa tirar nota nesse trabalho, porque ele vale aí nota aí para o semestre, tá? O semestre, tá? Ele tem peso aí de como se fosse avaliação, tá? Então vamos fazer, vamos caprichar aí. E é isso. Então eu vou deixar aí alguns minutos aí para vocês resolverem essas questões aí. E depois eu volto aqui e a gente... Quem tiver ok com essa questão aí, que nem a Yali e a Mariana, já vem para essa atividade aqui, tá? Atividade... Deixa eu abrir ela aqui. Atividade criando um vilão inesquecível, tá? Então aqui tem os passo a passo aqui, ó. Atividade com entrega, docs aqui, vai estar toda a explicação aqui dentro desse documento. Tá desconfigurado aqui, vou fazer o download de novo, tá? E a atividade aqui dentro aqui, que está aqui, que é para desenvolver a parte do documento aqui dentro, tá? Deixa eu só organizar aquele documento ali. Eu já libero para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí? Aproveitar? É em dupla, tá? Pode fazer essa atividade em dupla, tá bom? E aí, turma, conseguiram fazer as atividades? Organizarem aí? Vamos encerrar por hoje, então, né? Boas festas para vocês aí. E bom recesso, bom feriado aí. Boas férias, né? Beleza? A gente se encontra depois, então. Acho que a gente não tem mais aula, né? Hoje, né? Só com outra turma daí. Beleza? Boas férias, bom descanso para vocês aí. A gente se encontra depois. Aquele abraço.